pensou que um livro de Fernando Pessoa poderia servir de inspiração para os temas da consciência e da autoconsciência humana? Então, venha comigo hoje porque este vídeo está sensacional! Alô, eu sou Karina Kimmig, referência internacional no desenvolvimento e transformação humana, criadora da More Humanistic Methodology, uma abordagem diferenciada no trabalho com o ser humano. Sou líder, colunista em 2 jornais, fui premiada Top Coach na Alemanha e muitas coisas mais que você poderá conferir no meu site www.karinakimmig.com ou então clicar no link na box de descrição deste vídeo. E aproveito para já pedir para você dar um like, um joinha se você realmente gostar deste conteúdo e ainda subscrever, ou seja, inscrever-se neste canal para que possa estar sempre a par do conteúdo que eu vou postando, vou publicando toda quinta-feira aqui. E também, se você gosta do verdadeiro conhecimento sobre a mente humana, então siga-me. Eu nas redes sociais publico semanalmente entrevistas que eu dei a jornais, revistas ou mesmo a outros meios de comunicação, como também eu partilho outras inspirações que você pode estar a par ao seguir-me nas minhas redes sociais, que também encontrará os links na box de informação deste vídeo. Agora vamos então começar com o tema que eu trago hoje, que é o livro Desassossego, de Bernardo Soares. E quem é Bernardo Soares? É um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E eu irei vos ler esse trecho, e para ser fiel ao escritor, claro, eu irei passar a ler como vem, até está marcado aqui de onde eu retirei o trecho, e irei depois destrinchar, digamos assim, a informação, e vocês entenderão por que eu resolvi trazer esse trecho sobre a minha perspectiva ou a minha interpretação do tema consciência e autoconsciência, que aliás é um tema que eu já até abordei em outros vídeos no meu canal e que está aqui no meu canal. Bom, para ser fiel ao escritor, então, eu irei fazer a leitura e por isso até trouxe aqui o texto de forma que eu possa facilmente ler para vocês, que então vou passar a ler. A gramática, definindo o uso, faz divisões legítimas e falsas. Divide, por exemplo, os verbos em transitivos e intransitivos. Porém, o homem de saber dizer tem muitas vezes que converter um verbo transitivo em intransitivo para fotografar o que sente. E não para, como o comum dos animais homens, o ver às escuras. Se quiser dizer que existo, direi sou. Se quiser dizer que existo como alma separada, direi sou eu. Mas, se quiser dizer que existo como entidade que a si mesmo se dirige e forma, que exerce junto a si mesmo a função divina de se criar, como hei de empregar o verbo ser, senão convertendo-o subitamente em transitivo? Então, triunfalmente, antigramaticalmente supremo, direi sou-me. Terei dito uma filosofia em 2 palavras pequenas. Que preferível não é isto a não dizer nada em 40 frases? Que mais se pode exigir da filosofia e da dicção? Bom, muito bem, este é o trecho e agora nós vamos juntos ver a relação de algumas passagens
e o que vem a ser a autoconsciência de um modo, diria, mais refinado, porque, claro, estamos falando de Fernando Pessoa, que está entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental, como referiu o crítico literário Harold Bloom. Também quero já avisar que, como não sou linguista e nem professora de letras, esta é uma interpretação pessoal que eu realizei dessa passagem e com o intuito de vos trazer algo, diria, interessante sobre o tema da consciência e da autoconsciência. Então, antes de eu começar a destrinchar, digamos assim, esse texto que eu li, quero ressaltar dois pontos importantes no texto, para termos uma base comum de análise, digamos assim, pela qual eu me regi. Comecemos pela frase que eu vou ler. O homem de saber dizer tem muitas vezes que converter um verbo transitivo em intransitivo para fotografar o que sente. Ora, esse saber dizer, vamos dizer, na perspectiva de Bernardo Soares, é ver o mundo com um olhar criativo. Porque para expressar o melhor possível da realidade sentida e observada, o escritor, terá de fazer o uso desse recurso, que é a criatividade. Por isso, até mais à frente, ele escreverá: obedece à gramática quem não sabe pensar o que sente. Ou seja, obedece à gramática quem não sabe pensar o que sente. Ou seja, para eu pensar, para ver, para analisar o que eu sinto, para observar esse mundo emocional, digamos assim, é preciso mais do que o sou. Okay? E esta é a razão pela qual Fernando Pessoa, claro, sob a pele de Bernardo Soares, informa antecipadamente o leitor que ele irá realizar essa transgressão da regra gramatical com o uso da criatividade e aí, como é natural, o escritor não irá se subjugar à gramática, para assim ele poder nos guiar na sua reflexão desde o ser até o sou-me, porque ele não vai ser apenas, como ele referiu, um animal, vamos dizer, de existência humana. Ele precisa, para ele poder analisar o que pensa e o que sente, ele poder saber o que sente e poder transmitir por palavras, então ele tem que fazer essa quebra, vamos dizer, da regra gramatical para ele poder nos guiar nessa viagem que é do sou até o sou-me. Mas, como se diz, ao poeta tudo é permitido, e ainda mais, claro, ao Fernando Pessoa. Posto isso, então, vamos ao texto que eu li, mas antes eu peço que comente abaixo o que você acha sobre este tema, sobre Fernando Pessoa, também o que vai achar sobre a minha análise, porque é muito importante eu ter comentários sobre esse vídeo que eu preparei para vocês. E também eu peço desde já que deixe o seu like, seu joinha, o seu gosto, porque quando você gosta deste vídeo, eu entendo que gostou do tema e isso ajuda-me também a produzir outros conteúdos interessantes e trazer para si, e dessa forma você usufruir deste conteúdo com qualidade. Combinado? Então, vamos começar pela frase em que ela escreve a primeira. Se quiser dizer que existo, direi sou. Gramaticalmente falando, ser é um verbo. E o verbo ser indica permanente condição de existência. Tanto que Bernardo Soares refere: se quiser dizer que existo, direi sou. Mas eu sou o quê? Sou este invólucro físico, sou este ser biológico que existe, esse animal homem da espécie humana, sou a existência de um ser material. Contudo, quando passamos a pensar sobre esse ser que fala, alimenta-se, reproduz
e ter consciência sobre a existência desse ser que não se restringe apenas à sobrevivência, como diz o escritor, não é? Como diz Bernardo Soares, essa existência como alma separada, então direi, sou eu, como alma separada, porque esse eu, sendo um pronome pessoal do caso reto, ele faz referência de quem fala. Esse eu marca o discurso. Então sou quem? Sou eu. O eu agora ele fala do ser dessa existência. É como se esse eu visse o ser de um outro nível, de um segundo nível. É do nível do meu eu individual, da alma. Então o ser está no primeiro nível e esse eu que está no segundo nível, ele olha para esse ser, né, que está lá, e ele então tem a consciência desse ser. Essa consciência de que afinal eu existo, essa consciência que passa a dar então sentido à mera existência, ok? E até se extrapolar um pouco essa passagem, quando ele escreve, Bernardo Soares escreve, dizer que existo como alma separada, direi, sou eu, leva-me, ou pelo menos na altura levou-me a conectar com um termo filosófico do hinduísmo, Atman, que traduzido para português foi traduzido como alma, mas que é um termo usado como para identificar uma alma individual, o verdadeiro eu da pessoa, não é? Que é traduzido como eu. Então ele é um eu que dá um caráter divino a essa alma que é única, que é individual. Então, sendo assim, o eu é a alma, é esse eu como alma separada do ser, que claramente pode ser distinguida desse invólucro físico. Um pouco desse eu individual, desse eu da filosofia hindu, desse eu Atma. Né? Então, esse eu, ele ganha, digamos assim, vida, não é? Na perspectiva desse como alma. E é por isso mesmo que quando ele ganha esse segundo nível, que seria a consciência dessa existência, ele dá sentido à existência. Porque se a existência, ela, como um corpo físico e biológico, ela vai responder aos ímpetos, impulsos, digamos assim, instintivos de sobrevivência da espécie. Agora, quando nós juntamos o tal eu, nesse sentido de eu individual, de um eu consciente, é essa consciência do ser, ok? Então a gente teve aqui um primeiro nível, que é o sou, o segundo nível, que é o sou eu, que é capaz de observar esse nível da existência. Por fim, no trecho em que Pessoa, na pele de Bernardo Soares, refere dizer que existo como entidade que a si mesma se dirige, se forma, que exerce junto de si mesma a função divina de se criar, direi, sou-me. Então aqui o me indica o sujeito que pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Por isso temos sou-me, sou a mim mesmo. E esse sou-me é o ser a minha existência enquanto sujeito que pratica a ação sobre si mesmo e por isso mesmo também a recebe. Simultaneamente eu pratico e recebo a ação sobre mim mesmo. Mas quando é que eu sou capaz de praticar a ação e receber essa ação, não é? Ou seja, praticar a ação sobre mim mesmo e recebê-la? Quando eu sou capaz de não somente ser consciente de ser um ser pensante e emocional, além do ser físico, mas sou capaz de ser
autoconsciente dos meus processos mentais, emocionais, das minhas percepções subjetivas e através da autoobservação, da autoanálise, da autorreflexão e dos conteúdos que emergem, daí eu faço algo construtivo com isso. É quando eu trago da escuridão, da ignorância, ou seja, do primeiro e do segundo nível, do nível ser e do nível sou eu, à luz do conhecimento que será o sou-me. Então é o reconhecimento do si próprio, de mim mesmo, com as interferências no meio em que se manifesta. Por isso, como diz Pessoa, esse sou-me tem a função divina de se criar, de se dirigir a si mesmo, de se formar. E quando é que isso acontece? Quando é que eu sou capaz de me formar, de me dirigir a mim mesmo, de me criar? Quando começo a olhar para o meu eu, não apenas atender às necessidades básicas do ser, de reprodução, de comer, dormir, mas eu passo a observar através desse eu, o sou, não é? Como também esse eu individual, essa alma que dá vida ao ser. Então, observo que esse eu pensa, sente, e aí, claro, eu começo a ter a consciência de que eu tenho duas dimensões, eu tenho a dimensão do ser e eu tenho a dimensão do eu. Então, quando eu tenho essas duas dimensões, eu passo para a qualidade do sou eu. Então, eu subi os dois níveis. Só que quando eu vou ainda mais longe e compreendo que esse sou e esse eu temos a função divina de dirigir-nos, né, e de criar-nos, ou seja, de não reagir instintivamente, não ficar agarrada à ignorância, né, da mera existência, mas também não ficar agarrada à ignorância do si próprio, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim. Mas antes, compreender o que se passa e intervir nesse processo de consciência, então damos um passo a mais. O tal nível 3, em que esse nível 3 é o nível que seria, na minha percepção, no meu ponto de vista, a autoconsciência. Então é a passagem do estado de ignorância, desse mera existência, ao ser consciente de si mesmo. É a passagem do estado de animal para ser humano, que leva ao ponto até de exercer junto de si mesmo essa função divina de se criar. Porque eu só começo a dirigir a mim mesmo, a me criar ou recriar, quando sou capaz de fazer algo construtivo com os conteúdos dos processos emocionais e mentais que emergem. Quando eu sou capaz de mudar o curso de uma situação, porque eu sou capaz de mudar a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, então eu posso intervir, na realidade. Eu posso intervir no destino da situação. Porque eu já não sou um mero joguete. Eu já não sou apenas a existência que responde instintivamente. Eu não sou apenas aquele eu que de alguma forma tem consciência do seu ser, mas que continua limitado, sem poder se recriar. Portanto, dizer apenas sou quando sou-me seria retirar essa função criadora desse ser autoconsciente dos seus processos emocionais, mentais, físicos, e de entrar realmente, o soma é a capacidade de entrar em contato com a sua verdadeira essência e vivê-la, ok? Bom, deste tema eu já penso que ficou aqui uma viagem, não é, clara, desde o ser até o sou. E se você caiu agora de paraquedas neste vídeo, eu recomendo vivamente que assista o meu vídeo Pare de Prejudicar a Sua Própria Vida, que vai aparecer algures, um link por aqui neste vídeo. E também um outro vídeo que eu recomendo é
Sobre o piloto automático, então eu tenho um vídeo que diz acorde, você está em piloto automático, também o link deve aparecer por aqui. E por que eu recomendo esses 2 vídeos? Porque nesses vídeos você irá entender mais profundamente o que é consciência, inconsciente, piloto automático, autoconsciência, e através de exemplos práticos que eu trouxe nesses 2 vídeos, e como esse processo, por exemplo, da autoconsciência acontece, por que é importante entender o que é piloto automático, o que se passa ou como mudar, vamos dizer, estar em piloto automático. Bom, essa é minha interpretação desse trecho do livro Desassossego sobre esse meu olhar da autoconsciência e da consciência nesse trecho, como referi, que eu trouxe hoje para vocês. E ajudem-me a vos ajudar e partilhem este vídeo com o maior número de pessoas possível para que elas possam também despertar a sua autoconsciência. Também aproveito e peço, se assistiu-me até agora, coloque um gosto, um joinha, um like, para que eu possa continuar a produzir conteúdo de qualidade fresquinho para você. Despeço-me então com um beijo, um forte abraço e tchau, tchau!